do emaranhamento, certo? A palavra-chave dessa aula de hoje é emaranhamento, mas a gente vai focar especificamente no experimento mental proposto pelo Einstein, Podolsky e Rosen, do GR, e na introdução de variáveis ocultas, ou de, na verdade, desse conceito de realismo, realismo local, e falar também sobre desigualdade de Bell. Um menu bastante recheado para uma hora, vamos ver se rola, Talvez vale uma hora e meia, talvez não. Então vamos colocar um título aqui, EPR, mais que eu ia falar, variáveis. Vamos começar pelo começo, pelo EPR, o Einstein, Podolsky e Rosen, inconformados com a mecânica quântica, por um momento, lá produzido de, 26, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 35. Em 1935, eles propuseram um experimento que visava demonstrar quanto a mecânica quântica era uma coisa bizarra. Na verdade, era um golpe de mestre na mecânica quântica, porque, teoricamente, pretendia-se mostrar que havia troca de informação não local entre partes de um determinado sistema composto que tivessem sido levadas para pontos espacialmente não correlacionados, e isso, em tese, liquidaria a mecânica quântica. O que a gente vai descrever aqui é um experimento mental também, claro, mas não exatamente o mesmo experimento que o Einstein e o Rosen fizeram. Eles falavam sobre medir posição e momento. É mais fácil, mais interessante a gente medir spin de partículas de spin no meio, porque a gente só tem 2 graus de liberdade para se preocupar, essencialmente. Então a história toda é a seguinte: suponha que você tem uma determinada partícula de spin zero que é sendo composta por 2 partículas de spin no meio. Suponho que em algum determinado momento essa partícula se decompõe ou decaia nos seus constituintes elementares, certo? Quer dizer, então, existiu uma entidade aqui de spin zero e de repente existem 2 entidades de spin no meio, certo? Andando cada um para um lado. Toda a brincadeira do experimento de Einstein, Podolsky e Rosen é uma verificação que nós falamos na aula anterior sobre a existência de estados emaranhados, quando a gente utiliza como método de descrição de estados com muitas componentes o conceito de estado de espaço-produto tensorial. O espaço-produto tensorial ele é composto de estados que podem ser escritos um produto tensorial de 2 estados, um estado do espaço é 1, outro do espaço é 2, e estados que não podem ser escritos como produto tensorial de 2 estados, um de 1 e outro de 2. Tá certo? Esses estados que não podem ser descritos como produto tensorial, você diz que estão emaranhados. Você pode falar isso. Tipicamente, a gente explorou isso na aula passada, você não tem condições de individualizar um dos sistemas que você está trabalhando. Você não pode associar, você não pode dizer, a partícula 1, que é componente desse sistema
está no estado tal e a partícula 2 está no estado tal. Isso você só pode falar em casos extremamente particulares, onde o estado do sistema é um estado tensorial. Se ele não for, você não tem, se não há sentido você fazer tal afirmação, certo? A partícula 1 está no estado tal, a partícula 2 está no estado tal. No entanto, usando a formulação de matriz densidade, a gente consegue uma descrição de partes do sistema utilizando traços parciais. Né? Também a gente definiu isso na aula passada, se nós podemos. Então, eu posso definir uma espécie de matriz de densidade tomando um traço parcial da matriz de densidade toda que diga respeito apenas à parte 1 do sistema e outra matriz de densidade que diga respeito à parte 2. E aí, valores esperados vão ser de operadores, né, relativos à parte 1, vão ser o traço de ρ de 1 vezes A, por exemplo. E valores esperados de operadores, A, né, relativos à parte 2 do sistema, vão ser o traço de ρ de 2 vezes A, onde ρ de 1 e ρ de 2 são as matrizes de densidade associadas com as partes 1 e 2 do sistema, os traços parciais. Né? Então, tudo isso foi um arsenal que a gente colocou aqui na semana passada, né? Sexta-feira. E agora vamos tentar utilizar, não necessariamente o arsenal matemático, mas a discussão física que a gente fez, para ter informação sobre essa proposta do Einstein que eu vou estudar. Então a gente fala nisso. Suponha que você tem uma partícula composta, spin zero, ela é composta de dois componentes, duas partes dela, que são spin meio. Né? Toda vez que você soma momentos angulares, né? Somar momentos angulares significa considerar uma representação produto tensorial, certo? Então, se você tem uma representação produto tensorial, duas representações irredutíveis de duas notações associadas com o spin meio, o resultado disso é uma representação redutível composta por um pedaço diagonal de blocos associado com o spin 1 e outro pedaço diagonal de blocos associado com o spin 0. Nós estamos falando exatamente desse pedaço diagonal de blocos associado com o spin 0. Né? Em outros termos, se eu fizesse isso aqui, né, 1,5 vezes 1,5, essa notação aqui é diferente da notação por considerações fundamentais, certo? Por considerações fundamentais, a gente estaria escrevendo 2 vezes 2, que é a dimensão da representação de J igual a 1,62. Né? Porque eu estou querendo deixar uma notação mais padrão, né? Mais padrão que o spin, né, costuma exibir. Né? O que você tem aqui é 1 mais 0. Né? Esse 1 mais 0 significa essencialmente o seguinte: como é que você constrói essas representações aqui? Você tem um estado, né, associado com spin meio, vamos chamar, mais Z. Esse Z aqui significa que o spin está sendo medido ao longo do eixo Z, tá certo? Mais x mais y são as outras componentes possíveis. Né? Se eu fizer isso, mais z, né? Esse aqui é um estado, o estado produto tensorial, mais z, é um estado associado com o máximo valor possível da projeção de momento angular, que é a projeção de direção z do momento angular. Ou seja, o jz associado com esse estado é 1, tá certo? Então, esse estado que está aqui, né, é o estado que você pode associar com aqui é o J, é o J total, né, e esse aqui é a componente Z do estado. Né? Como é que você encontra os outros estados, né, a partir desse que está aí? Você vem e aplica os operadores de abaixamento. Né? Se você aplicar um J mais nesse cara, vai dar 0. Né? Mas a
aplicar um J menos nesse cara, você sabe que a menos de um certo coeficiente ele tem que dar um zero. Né? Por outro lado, esse J menos é o J menos, vamos dizer, estado 1, né? Mais o J menos associado com a partícula 2 e o estado no mais Z, 1 mais vezes mais Z2. O J menos vai entrar nesse cara, né? E vai deixar o outro quieto, e o J menos vai entrar nesse outro cara e vai deixar esse quieto. Você vai ouvir uma combinação linear desses caras. O resultado que você obtém no 1, 0 é um estado assim, né? 1 sobre raiz de 2 mais Z mais Z mais menos Z mais Z menos Z menos Z mais Z. Certo? Essa notação aqui já é a notação que indica que isso aqui é um produto tensorial do estado mais E1 com o estado mais E2. Certo? Se eu aplicar o J menos de novo nesse cara, né, eu não estou fazendo isso em detalhe porque isso não faz a parte absolutamente da nossa discussão. Se eu estou recordando isso é uma coisa mais ou menos visual, que a gente já deve ter visto, né, em outras situações. Né? Quando se encontra 1 menos 1, o 1 menos 1 pode ser outra pessoa que não seja menos Z, menos Z. Né? Bom, mas isso é uma representação bidimensional, essa é uma representação bidimensional, então o produto tensorial é uma representação quadridimensional. Certo? Você obteve 3 vetores base dessa representação. O 1, o 1, 0 e o 1 menos 1. Né? Está faltando um vetor para fechar o espaço. Né? Esse vetor que está sobrando é o vetor associado com J igual a 0. Né? J igual a 0, também o JZ, o alto-valor JZ tem que ser 0, porque o alto-valor JZ é de menos JJ. Né? Bom, esse cara aqui é um cara com alto-valor de JZ igual a 0. Se eu tenho que ter outro cara com alto-valor de JZ igual a 0, ele tem que ser ortogonal a esse cara que está aí. Tá certo? Então, o último cara presente aqui na história vai ser esse cara que está aqui. Certo? Bom, esse estado que está aqui, né, é o estado no qual eu espero, né, encontrar a minha partícula de spin zero. Certo? Eu tenho uma partícula composta de spin zero, essa é a minha hipótese. Né? Partícula composta de spin zero, e ela é composta de 2 partículas de spin meio. Então, em termos das partículas individuais, o estado que essa partícula pode ser encontrado tem que ser esse, porque esse aqui é o único autoestado possível associado com o spin zero. Certo? Então, beleza. Se eu quisesse mudar a minha descrição, né, ao invés de eu escrever esse estado como sendo um estado caracterizado por subestados que implicam em medidas do spin ao longo da direção Z, eu poderia querer caracterizar por subestados definidos por medidas do spin na direção X ou na direção Y. Tá certo? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente faço a minha transformação mais Z ou menos Z para mais X e menos Y. Mais X e menos X. Mais Y e menos Y. Que são os valores possíveis de momento angular que eu posso encontrar. Né? Então, por exemplo, né, o mais Z ele é 1 sobre raiz de 2
Z é 1 sobre raiz de 2 vezes isso do carinho. Certo? Eu posso substituir esses caras aqui e exprimir, tanto nesse caso aqui do subsistema 1, quanto no caso do subsistema 2. Ou eu posso dizer, olha, eu estou medindo, estou usando uma base para falar do subsistema 1, que é a base onde o que eu meço é o SX. E para falar do subsistema 2, estou usando a base de autovetores do operador SZ ou SY. Tanto faz. Né? Então eu posso escrever esse estado singlete que está aqui como sendo mais Z, mais X, mais Z menos X, combinação linear de todos esses caras que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, escrevê-lo não em termos de mais Z e menos Z, mas em termos de mais X menos X, tá certo? A conta que eu faço fazendo essa substituição aqui em cima vai me dar como resultado o seguinte. Vai me dar 0, 0, ou menos 1 sobre raiz de 2 mais x menos x menos x mais x. Certo? Mesmo estado expressa em outra base. Só que essa base pode ser a base mais importante, mais interessante, se eu estiver fazendo medidas do spin de cada partícula isolada ao longo do eixo X. Tá certo? A base de cima é mais importante se eu estiver fazendo essas medidas ao longo do eixo Z. Né? Então, legal. Vamos lá. Vamos evoluir. Né? Vamos supor, então, que a minha partícula decaiu, uma partícula de spin dele em uma direção, outra partícula em outra direção, né? E aqui eu posiciono, vamos dizer, experimentos de Serre-Elas, né? Para fazer a medida. Não sei se está católico, não, isso deveria ser um mínimo, né? Polo norte, polo sul, polo norte. Né? E outro cara por aqui, não necessariamente com a mesma orientação. Dependendo da orientação, aqui eu posso verificar o comportamento dessa partícula de spin meio que está saindo aqui e verificar, né, se os feixes de partículas de spin meio se dividem em dois feixes, por exemplo. Né? Um que vai para cima e um que vai para baixo. Se esse for o caso, vou dizer que quem foi para cima, por exemplo, tem um momento angular na direção que eu estou medindo, mais H cortado sobre 2. Quem vai para baixo tem um momento angular menos H cortado sobre 2. Coisas assim. Então, toda a polêmica aqui diz respeito ao seguinte, uma coisa que a gente já chamou a atenção na aula passada. Se eu fizer uma medida, por exemplo, né, do momento angular do spin associado com a partícula 1, por exemplo. Aqui vem a partícula 1, aqui vem a partícula 2. Né? Aqui eu tenho um aparato de medida que eu vou chamar de A, e aqui tem um aparato de medida que eu vou chamar de B. Né? Suponha que eu meça a componente Z, né, do spin da partícula 1 e encontro, né, que a partícula 1 em particular está com momento angular na direção, momento angular intrínseco na direção Z, mais H cortado sobre 2. Né? Vamos dizer assim. No momento em que eu fiz isso, né, quer dizer, o
estado do sistema, mesmo que as partículas já tenham, sei lá, se descorrelacionado completamente, ainda continua sendo esse. Se eu fizer uma medida, né, desse momento angular, desse sistema, os postulados da mecânica quântica dizem que o estado vai colapsar para esse estado que está aqui, onde a partícula 1 tem um momento angular mais h cortado sobre 2. Né? Então, o estado original era esse, eu fiz a medida, encontrei que o cara é mais h cortado sobre 2, então o estado do sistema é esse que está aqui. Só que esse estado que está aqui é um estado produto tensorial, conforme nós antecipamos na aula passada. Toda vez que eu faço uma medida de um observável associado com uma parte do sistema, eu caio no estado que é o estado produto tensorial. Se não é um estado produto tensorial, né? Então eu tenho informação sobre a partícula 2, sobre a parte 2 do sistema. Então, eu tenho absoluta certeza que se eu medir o momento angular da partícula 2, o resultado que eu vou fazer, que eu vou obter, tem que ser menos h cortado sobre 2. Né? Porque o estado é um estado produto tensorial de mais h cortado sobre 2 do SZ para a partícula 1 e menos h cortado sobre 2 do SZ para a partícula 2. Tá certo? Essa informação, né, eu posso obter sem fazer nenhuma medida sobre a partícula 2. Então eu posso conhecer coisas sobre a partícula 2 medindo apenas a partícula 1. Tá certo? Esse livro aqui, que é o livro do Townsend, né, usa uma analogia bem legal, né, para falar sobre essa situação. Até aí nada de estranho. Né? Vamos supor que antes de colocar as coisas no bolso, eu exibo duas bolas, uma vermelha e uma azul. Certo? Aí eu pego, boto a mão para trás, embaralho as bolas, não sei o que, boto cada bola fica numa mão e eu exibo para vocês. Certo? Aí quando você bate nessa mão, né, você abre essa mão, você faz uma medida, você vê qual é a bola que está aqui. É a bola vermelha. Se só tem duas bolas, uma vermelha e uma azul, você não precisa fazer medida nenhuma, porque você já vai saber que a bola que está aqui é azul. Não tem nada de bizarro, em princípio, né, numa experiência como essa. Né? Você vai falar, conservação de momento angular, tudo bem, tudo certo, não tem problema. O problema é o seguinte, é que você que decide o que você vai medir. Se você vai medir SZ, se você vai medir SX, ou se você vai medir SY, ou se você vai medir SN, em alguma direção arbitrária. Eu suponho que você meça SX agora, tá certo? Mediu SX. E obteve que o seu SX é mais h cortado sobre 2. Tá certo? Bom, então, automaticamente, olha só como é que o nosso estado é constituído, né? Automaticamente o SX do sistema 2 vai ter que ser menos h cortado sobre 2 de novo. Né? Então, se eu medir o SX da partícula 1, o SX da partícula 2 está determinado. Se eu medir o SZ da partícula 1, o SZ da partícula 2 está determinado. Como é que a partícula 2 sabe que eu estou medindo SX? Ou SY? Ou SZ? Ou SN? Ninguém foi lá e informou isso para a partícula 2. Ela sabe disso porque aquele estado original proporciona correlações entre essas partículas que são aparentemente não locais. Nessas medidas que você falou, o meu sinete SX, o meu sinete SX, a gente vai fazer o sistema também. Tem que fazer como? Tem que ser outra partícula 1, outra partícula 2, dividindo de outra coisa. Sim, tem algumas hipóteses aí. Você tem uma ensemble, né, desses sistemas spin zero, né? Todos decaindo em condições iguais, etc. Se for uma só,
primeira vez que você mediu já era, não pode usar esse sistema. Não, claro. O ponto é, se você quiser, você pode pensar assim, toda vez que você mediu e obteve mais reportado sobre 2, você fez outro medida aqui e obteve menos reportado sobre 2. Toda vez que você mediu e obteve SX, você fez uma medida aqui, em cada experimento, onde aquilo aconteceu, isso aqui com certeza acontece. Esse é o ponto. Né? Só que isso sugere, né, de alguma maneira, que a informação sobre quem é esse X, tá certo? Está contida dentro da partícula 1. Só que isso não é verdade. A mecânica quântica diz que não. Essa informação, né, não está contida dentro da partícula 1. Você tem opção, ou você obtém a informação do SZ, você mede, então você projeta o seu sistema naquele estado, ou você mede SX e projeta o sistema naquele estado. Tanto é que você não vai projetar nunca, você nunca vai ter certeza do resultado da medida, você só tem certeza da probabilidade. Né? Então, o nosso sistema 1, ou o nosso sistema 2, tanto faz, né, ele não tem codificado, pelo menos pelas regras da mecânica quântica, ele não tem codificado dentro dele qual é o valor do SZ e qual é o valor do SX. Se as regras da mecânica quântica valem, esses valores de SZ e de SX são dados através do procedimento de medida. O procedimento de medida joga o teu estado, né, dentro daquela situação específica. Não há essa correlação inicial. Né? Mal comparando, agora de novo com o negócio das bolinhas, imagina o seguinte, né? Imagina que você tivesse agora a possibilidade da bolinha A, da bolinha 1, ter duas cores, verde e vermelho, da bolinha 2 ter outras duas cores, azul e amarelo. Tem que lembrar isso. Né? E o lance é o seguinte, toda vez que sair verde aqui, tem que sair amarelo ali. Toda vez que sair vermelho aqui, tem que sair verde. É verde e amarelo? Verde e amarelo. Bom, vocês entenderam. Vamos lá, peraí. Coloca vermelho para ele ser mais fácil. Azul, vermelho. Então a correlação é assim. Pronto. Né? Tem uma que está numa mão e outra que está na outra mão. Se você abrir sua mão, magicamente a sua bolinha estiver azul, a outra bolinha automaticamente está verde. Se abrir sua mão e automaticamente sua bolinha e magicamente sua bolinha estiver vermelha, se elas pudessem assumir duas cores, né? A outra bolinha, você não precisava nem abrir a mão, ela estaria amarela. Ela tem que estar, mas você tem que medir. Ela tem que estar amarela, mas na verdade você tem que chegar até lá para medir ela. Certo, aí você faz o seguinte, você mede e todas as vezes que você medir vai dar certo. Vou colocar a coisa dessa outra forma. Todas as vezes que você medir, você vai encontrar essa correlação. Então, essa bolinha que está aqui tem que saber, de alguma maneira, qual foi o resultado que deu aqui. Entende? Para poder informar o estado, para poder dizer qual é o estado dela de maneira coerente. Ou seja, você obteve correlações. Né? Isso aí é o que está contido dentro do espaço produto tensorial, desse indivíduo aparentemente inocente. Né? Isso não passa de uma estrutura matemática banal, né? Banal entre aspas, né? Banal depois que alguém faz. Né? Mas é uma estrutura matemática convencional, todo mundo conhece. Espaço produto tensorial. O espaço produto tensorial produz vetores que moram dentro dele que não são eles mesmos produtos tensoriais. É só isso que significa o emaranhamento, mais nada. As consequências físicas são devastadoras, né? Se a gente
pretende que o princípio de superposição seja um princípio válido. Né? As consequências físicas são negócios importantes. Parece haver uma transmissão de informação. Ninguém sabe por qual meio, ninguém sabe de que jeito, né? Entre um sistema e outro sistema, entre uma parte do sistema e outra parte do sistema, se eles estiveram, se eles estiveram num estado emaranhado, né? No tempo anterior. Bom, o Einstein, Podolsky e Rosen propuseram um paradoxo parecido com esse, mas em termos de medidas de grandezas físicas não conjugadas, né? Posição e momento, certo? Então, na verdade, o Einstein disse o seguinte, olha, com isso aí, em princípio, eu posso conhecer a posição e a velocidade da partícula ao mesmo tempo. Nessa posição, eu meço o momento da outra e eu sei o momento dessa aqui, automaticamente, algo assim. Né? Então, eu estou dançando aqui com o princípio das certezas, etc. Né? Isso suscitou um debate acalorado, né? Entre ele, o Bohr e os outros pioneiros da mecânica quântica. E no final, a conclusão do debate o mundo é assim, sim. O mundo é desse jeito. É desse jeito estranho que é o mundo. Certo? Se vocês querem ouvir isso, certo? Se aí vocês já não sabiam, né? Mas o mundo é assim mesmo, desse jeito totalmente estranho. Não é necessário dizer, todo mundo sabe também, que o Einstein nunca se conformou com essa resposta. Né? Ele disse, olha, isso aí é bizarro. Né? Tem um termo que o cara usou. Fala assim. Ele fala assim. Isso está contra qualquer definição razoável de realidade. Isso aí vai contra a causalidade. Bom, uma coisa que foi incumbência do Bohr mostrar foi de você não conseguir transmitir informação desse jeito. Certo? Portanto, não é problemático em relação à causalidade. Existe uma correlação, mas você não tem como utilizar ela, então não tem problema nenhum. Então, tem essa correlação, mas você só pode saber a posteriori. Né? É mais ou menos como você falou, eu tenho que medir o estado desse cara. Né? E aí, né, eu tiro partido da correlação só depois que o negócio aconteceu. Eu tive a informação só depois que o experimento inteiro aconteceu. Mas também, né, você não consegue transmitir informação porque você não sabe o que você vai pedir, né? Então você não consegue falar, por exemplo, uma mensagem, código Morse, para cima, para baixo, para cima, para baixo, não, beleza, tem que ser para cima agora, para baixo. A questão você pode escolher, né? Se você tivesse como escolher, aí se você dizer, agora eu vou medir esse cara e ele vai ter que ficar para cima. Aí você quebraria a causalidade. Se você Exato. pudesse escolher o escolher. Apesar do negócio que a gente instantaneamente. Por aí. Bom, como o cara não se conformou, ele não era só uma pessoa que só não se conformar, ele também produzia alternativas, né? Ele produziu uma teoria, que é uma teoria de variáveis ocultas, né? Certo? Ele diz o seguinte, olha só, na verdade, vocês estão totalmente errados com esse negócio da mecânica quântica, de que o estado do sistema é indeterminado até que você o meça. As variáveis dinâmicas, elas têm sim os seus valores. Palavras do Einstein, certo? As variáveis dinâmicas têm os seus valores. O Sx e o Sz estão com valores bem definidos. O problema é que você só tem acesso a um. Seu procedimento de medida
só te permite revelar o valor de um desses caras, e não o valor do outro, simultaneamente. Então aí eu não tenho problema nenhum com o princípio de certeza, nem nada, mas eu tenho uma variável que, se ela é conjugada com outra, eu meço a outra, essa variável ela fica oculta. Eu não tenho acesso mais a ela. Isso não significa que o momento, que o valor do SX não esteja bem definido. Entenda, isso aí é uma contradição com o que diz a mecânica quântica. Com a interpretação de Copenhague, desculpa. Bom, sempre ser cuidadoso em relação a isso. A interpretação de Copenhague vai dizer o seguinte, sendo assim escandaloso, né? A interpretação de Copenhague diz: a realidade existe porque você a mede. Né? O próprio Einstein também falou numa caminhada que ele estava tendo com o Pais, né? O seguinte, ele parou uma hora e falou assim: você acredita mesmo nessa história de que a Lua só está lá porque a gente está olhando para ela? Vamos dizer que é difícil, né, realmente aceitar um negócio desse. A interpretação de Copenhague vai dizer isso. SX igual a mais H cortado sobre 2 é um resultado da interação do seu sistema com o seu aparato de medida. Produziu esse valor ali. A variável ela não tem um valor bem definido, bem atribuído, né? Pelo menos no caso geral. Claro, quando você está no alto estado, sim, mas quando você está no estado genérico, em geral a sua variável não tem um valor bem definido. O Einstein falou: não. A variável tem sim um valor bem definido. Eu que não vejo. Eu que não sou capaz de ver porque, por questões intrínsecas ao meu processo de medida, uma medida interfere com a outra. Esse ponto de vista, essa maneira de ver a física, passou a ser conhecido como teoria das variáveis ocultas. Certo? As variáveis ocultas não são tão misteriosas assim, elas são as mesmas variáveis que a gente conhece, só que elas se ocultam, elas não aparecem. Né? O nosso procedimento de medida não nos permite observar o valor que esses caras têm, mas eles têm. Esse é o ponto de vista do Einstein. Eles têm. Com um pouquinho de raciocínio, você pode observar o seguinte, que realmente essa interpretação, quando você fala, por exemplo, de experimentos de guerras, etc. e tal, vai te conduzir exatamente aos mesmos resultados da mecânica quântica usual quando você analisa um sistema de uma partícula, ou feito de uma parte só. Né? Vai te conduzir a isso. Né? Coube ao nosso querido amigo Bell, né? John Bell, em 1964, olha que essa história é de 35, então passaram-se quase 30 anos, né? Em 64 o Bell falou o seguinte: não, tem como a gente decidir se tem esse negócio de variáveis ocultas ou se não tem. Certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a história do Bell. Né? O jogo está começando. Então, já imaginou o seguinte cenário, né? Vamos dizer assim. Né? Vamos imaginar o cenário proposto pelo Einstein, primeiro, certo? Então, a gente vai imaginar um experimento tal como esse que está aí, por exemplo, mas com a interpretação do Einstein sobre ele. E depois nós vamos imaginar o mesmo experimento com a interpretação da mecânica quântica. E vamos comparar as previsões das duas coisas. Né? Então, por exemplo, o Einstein ele vai dizer o seguinte, que se a partícula 1, por exemplo, né, estiver com o componente Z do espinho mais Z, componente X do espinho mais X, automaticamente a partícula 2
C do spin menos Z, componente X do spin menos X. Segundo Einstein, isso é uma certeza. Por quê? Porque essas variáveis têm seus valores atribuídos previamente. Tudo que te resta é medir e descobrir qual é o valor dessa variável. Certo? Então você tem 4 alternativas, né? Você vai ter também mais Z menos X, e aí aqui fica menos Z mais X, e aqui não vou escrever, né? Mais 2 alternativas. Então aqui está bastante claro, né, o que está acontecendo lá. Essa é uma explicação razoável e por que quando você mede a componente X aqui vai dar componente, né? É porque suas bolas podem realmente ter duas cores e há correlação entre essas cores. As duas cores de uma bola, as duas cores da outra, né? Então, se você mede a primeira bola, né, e ela tem projeção de spin mais Z, né, a outra vai ter menos Z. Ah, não vou medir a primeira bola. Ela tem projeção de spin mais X. Tá certo? Eu vou medir a segunda bola, vai ter projeção de spin menos X. Esses valores já estavam lá atribuídos. Né? Então, o que foi proposto aqui, né, é que você fizesse medidas como essa que está aí, só que ao longo de 3 direções coplanares distintas. Vamos chamar essas 3 direções de A, B e C. Então, por exemplo, aqui as direções em questão são as seguintes. Aqui é a direção Z, né? Você tem a direção X, você tem a direção Y. Né? Você pode botar os seus experimentos intermelos ao longo dessas direções. Ou pode botar ao longo da direção N, qualquer que te interesse, para medir a projeção de momento angular na direção N, dessa forma. Então, a questão aqui é você medir a sua projeção de momento angular ao longo de 3 direções, que nós vamos chamar de A, B e C. Tá certo? São direções ao longo das quais os observadores A e B vão medir as respectivas projeções do spin da partícula. Certo? Então você imagina o seguinte: o que você pode obter? Né? Quais são os resultados que você pode obter? Você pode obter o seguinte. Eu vou anotar aqui. Todos os resultados possíveis. Você vai ter mais A, mais B, mais C, isso para a partícula 1, e aqui tem a partícula 2. Se você medir ao longo de A novamente, a partícula 2 vai ter que aparecer com menos A, com menos B e com menos C. Isso para você ter conservação do momento angular, para você ter o estado de momento angular total zero. Tem mais 8 opções. Vou listar essas 8 opções aqui. Tem mais A, mais B, menos C. Nesse caso, você tem que ter menos A, menos B, mais C.
depois você pode ter A mais A menos B mais C. E aí você tem menos A mais B menos C. Aqui eu insisto com mais A menos B menos C. E aqui eu tenho que ter menos A mais B mais C. Depois, finalmente, menos A mais B mais C, etc. Encheu o saco. Né? E aí a última opção é menos A menos B menos C, assim por diante. Né? Mais A mais B mais C. Então tem essas 8 possibilidades de medidas, né? São os 8 resultados possíveis que podem acontecer em cada um dos casos. E vamos supor que eu faça a seguinte pergunta aqui, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de eu obter resultados opostos numa medida ao longo de qualquer um desses uma medida ao longo de qualquer um desses eixos aí, A, B e C. Né? Deixa eu numerar esses caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Certo? Então, qual significa, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, deixa eu anotar a pergunta para a gente organizar a cabeça. Né? Pergunta. Qual é a probabilidade? Aqui a gente tem que dizer o seguinte, né? Dentro da visão de variáveis ocultas de obtermos resultados opostos. Por exemplo, um é mais ou é menos. Né? Mais vai contar sobre 2, um é menos vai contar sobre 2. Para o spin das partículas medidos ao longo de eixos diferentes. Certo? Ou seja, eu vou pegar a partícula 1 e vou medir o spin dela ao longo do eixo A. Eu vou pegar a partícula 2 e vou medir ao longo do eixo B. Os resultados que eu vou separar são os resultados onde eu obtive mais para um e menos para outro, ou menos para um e mais para outro. Resultados opostos. Né? Bom, aqui sempre vai acontecer isso, né? Se a situação for assim, né, e eu fizer N experimentos, tá certo? Um certo número N de experimentos, em todos os N experimentos, eu vou obter resultados opostos. Se eu pegar, deixa eu anotar o último resultado aqui também. Se eu medir o spin da partícula 1 ao longo da direção A e o spin da partícula 2 ao longo da direção B, é mais a capacidade sobre 2 para 1 e menos a capacidade sobre 2 para 2. Né? Certo? Aqui também, medir ao longo da direção A, obtive menos a capacidade sobre 2. Medir ao longo da direção C, obtive mais a capacidade sobre 2. Então, para essa e essa aqui, sempre vai acontecer isso. Para essas duas classes de situações. Então, se eu tiver N experimentos dos sistemas que estão nessas situações, né, se eu fizer N experimentos para essa situação e N para essa, nos dois N experimentos, eu vou encontrar o mesmo resultado. Eu vou encontrar resultados opostos. Sempre. Né?
Agora, por exemplo, pega a situação 2. Né? Situação 2. Na situação 2, vamos supor que eu pego e meça o spin da partícula 1, né? E dentro das regras da pergunta que eu fiz, eu tenho que medir o spin da partícula 2 ao longo da direção B e da direção C. Né? Então, se eu medir o spin da partícula 1, o spin da partícula 2 é menos B, e o spin da partícula 2 pode ser também menos C. Não, mais C, né? Estou na situação 2 aqui. Então, isso eu medir o spin da partícula 1 ao longo da direção A. Dentro das regras, eu tenho que medir o spin da partícula 2 ao longo da direção B ou ao longo da direção C. Os valores que eu posso obter são esses. Estão pré-fixados. Esse spin já tem esses valores. Certo? Já tem esse valor. Bom, se eu medir ao longo da direção B, né, então na situação 2 eu vou obter mais, né, e eu vou medir menos A para a partícula 2, ou vou medir mais C para a partícula 3. Né? Se eu medir ao longo da direção C, então, menos C vai me dar menos B para a partícula 2, menos A, né, na verdade, e menos C vai me dar menos B para a partícula 2. Quantos desses casos aí são de valores opostos, componentes opostos? Esse aqui, eu medir mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2, e esse aqui, eu medir mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Todos os outros, ó, mais, menos, menos. Certo? Então, das 6 situações possíveis de obter medidas ao longo de eixos distintos, 2 eram situações que satisfaziam o critério de que os resultados eram opostos. Então, eu tenho 2/6, 2 situações em 6, tá certo? Dos N experimentos de medida que eu possa vir a fazer, tá certo? Que vão me dar a fração dos resultados que eu quero. Spin da partícula 1 oposto ao spin da partícula 2, ao longo daquela direção. Certo? Bom, se eu fizer essa conta para a situação 3, para a situação 4, 5, 6 e 7, acreditem que vocês vão encontrar exatamente o mesmo resultado. É 2/6 mesmo. Certo? Então, o número total de experimentos que você fez, aonde você obteve spins opostos, vai ser então 2N mais 2/6 de N. Né? E se você quiser calcular a probabilidade então, de que isso aconteça, você vai ter que dividir por 8N, que é o número total de experimentos que você fez. Certo? Isso daqui vai te dar faltou uma coisa aqui, né? 2/6 de M vezes, né, o número de situações, né, onde isso aqui acontece.
2/6 de M é por uma situação. Né? Mas eu tenho 6 situações. Tira o 8, tira o 1, eu tenho 6 situações no meio. Então eu tenho isso aqui multiplicado por 6. Né? Isso aqui dá no meio. Então a resposta da teoria de variáveis ocultas a essa pergunta é 1/meio. Certo? Ela está dizendo o seguinte, olha só, os atributos da quantidade física já estão fixados, é uma questão de eu extraí-los, tá certo? Então, se a fixação for essa para a partícula 1, a fixação é essa para a partícula 2. Né? Se for essa para a partícula 2, é essa para a partícula 1, é essa para a partícula 2, assim por diante. Né? Então, não é uma conta complicada, né? Você obter que a probabilidade de você obter resultados opostos na medida do spin de uma partícula e outra partícula é 1/meio. Certo? Se você. Eu acho que você que falou do meu, você atribui as partículas coisas antes de você medir essas coisas, do jeito que eu acho que você tem que fazer, já não é por si só você tem que quebrar a investibilidade delas. Ele diz que ele não tem acesso a essa informação. Mas ele diz que elas têm essa informação. Ele está supondo que elas têm, porque não supor seria bizarro. Seria como é. Seria como é. Entendeu? Pois é, para mim esse negócio de se supor, mesmo se supor que você não poder medir, se supor que elas têm, já alteraria o comportamento desses caras como um sistema, termodinamicamente falando, que elas não seriam mais distintas. Aí você tem que ver o conceito de distinguibilidade. Tá? Para isso, aí entra claramente o conceito de medida. Você tem que poder medir, observar, fazer uma observação e dizer essa é essa, aquela é aquela. Mas você não é capaz de fazer isso. Então, eu acho, também pode ser que eu esteja falando coisa errada, não sei. Mas eu acho que você não afeta esse conceito, não. Com essa interpretação do Einstein. Daí você tem uma distinguibilidade intrínseca, mas só que você não tem como perceber essa distinguibilidade. Você não tem acesso a essa informação, de forma nenhuma. Então não alteraria porque você entendeu? O Einstein segurou isso. Tudo bem, em princípio tem certeza, está valendo, mas eu estou interpretando o princípio de certeza como um problema que intrínseco ao tipo de grandeza que eu estou medindo, etc. e tal, mas não intrínseco à natureza, intrínseco à medida. Né? Esse é o ponto. Outra coisa aqui. Isso tudo aí é a gente assumindo sempre, obviamente, aquela ideia de igual probabilidade a priori. Então, tipo, se a gente for assumindo igual a probabilidade a priori, que tudo aquilo ali vai estar com a mesma probabilidade. Sim. Não sei. Quando eu vou fazer um experimento de alguma coisa desse tipo, teria que garantir também isso de algum jeito, mas seu sistema científico poderia não respeitar isso por algum jeito. Então talvez não. Você tem que garantir isso, sim, você consegue garantir. A história é que esses experimentos foram feitos. É por isso que eu estou falando assim. Vamos falar mais sobre eles daqui a pouco. Bom, então agora vamos fazer a conta da mecânica quântica. O que é a mecânica quântica de nível? Tem que ser o resultado dessa história. Também não é uma conta complicada. A conta agora é a seguinte. Por exemplo, o seu estado 0, 0, você pode escrever, é um estado simulante de rotações, você está escrevendo na base mais A menos A, por exemplo, tá certo? Então você pode escrever assim, mais A, menos A, menos A,
Esse é o seu estado no ensino leite. Por exemplo, se você quiser saber a amplitude de probabilidade que você obter A na medida do spin mais A na medida do spin da partícula 1 menos B na medida do spin da partícula 2, né? Você tem que fazer simplista aqui. É isso? Seu estado é esse, a amplitude de probabilidade é isso, o módulo ao quadrado disso vai ser a probabilidade de eu medir a partícula 1, o spin da partícula 1 ao longo da direção A, encontrar menos H sobre 2, medir o spin da partícula 2 ao longo da direção B, encontrar mais H sobre 2. Tá certo? Então, isso daqui vai ser 1 sobre 10 de 2, né? Menos A mais B mais A menos A menos 1 sobre 10 de 2 menos A B menos A mais A. Isso. Esse daqui some, porque esse produto escalar, né? Esse é o produto escalar desse com esse e desse com esse, né? Agora, menos A com mais A são ortonormais. Esse cara aqui vai embora. Menos A com menos A dá 1, né? Essencialmente. Então, isso daqui vai dar simplesmente menos 1 sobre raiz de 2 mais B mais A. Certo? Esse é o resultado, né, dessa situação que está aí. Né? Agora, quanto dá esse mais B com mais A? Né? Para isso, a gente tem que lembrar de uma informação quando a gente estuda spin meio. Né? Todo mundo supostamente estudou spin meio aqui, né? Experimentos Stern-Gerlach, etc. e tal, que é o momento onde a gente aprende a preparar um estado na mecânica quântica, né? Então, a gente tem pelo menos uma demonstração clara de como fazer isso, é justamente estudando esse experimento. Né? Você pega o seu aparato de Stern-Gerlach e roda ele e coloca na direção de um certo vetor N, né? Unitário, né? Uma certa direção arbitrária. Né? Ele vai medir o spin na direção N. Você pode usar a decomposição dessa base N em termos da base mais e menos ao longo da direção Z. E você encontra o que é esse estado N. Né? O nosso estado N, em geral, em relação ao Z, ele vai ser cosseno θ sobre 2 mais Z mais exponencial de φ seno θ sobre 2 menos Z. Todo mundo lembra disso? Θ e φ são os ângulos que indicam a direção do vetor unitário N. Né? Certo? Então, um vetor, né? Um autovetor do operador S escalar N é esse cara que está aí. Esse é o autovetor associado com mais H cortado sobre 2. Não sobre 2, né? É sobre 2. Porque se você virar de 2π, tem que ir para menos. Certo? Bom, portanto, né, você vai ter
você vai ter, se você supuser o seu eixo A, né? O seu eixo A, por exemplo, ele está nessa direção. O seu eixo B está fazendo uma onda θ AB nessa direção. Certo? Isso aqui está o plano ZX. Tá? O plano ZX, esse negócio que eu estou falando. Os nossos três vetores são coplanares, A, B e C. Certo? Então esse A é um cara que está no plano ZX e o B é outro cara que está no plano ZX. Ele faz o ângulo θB com A. Né? Então você pode observar que você vai poder escrever o detalhezinho rapidinho. Você vai poder escrever o seu vetor, por exemplo, seu vetor A, mais A, como sendo cosseno θB sobre 2 vezes B mais B mais expansão de φ AB seno θB sobre 2 menos B. Certo? Você está colocando, né, o seu B, por exemplo, como sendo o eixo Z em relação a isso aqui. Então, a sua fórmula vai se repetir apenas você trocando o ângulo θ, que é o ângulo do eixo Z, com o ângulo θB, que é o ângulo que o A faz com B. Né? Então, o que a gente quer saber é o mais B mais A, tá certo? Então, é só você fazer o produto escalar, né? Mais B mais A, isso vai ser cosseno θB sobre 2. De modo que, se fizer agora, né, o módulo disso ao quadrado, isso é o menos A mais B. Né? Esse aqui é o estado composto, esse aqui é o estado simples. Né? O estado simples a gente calculou ali, o módulo ao quadrado disso é aquilo ali. Né? Então, o módulo ao quadrado, menos A mais B, é simplesmente um meio do cosseno ao quadrado θB sobre 2. Certo? Bom, aí você pode seguir e fazer esse mesmo raciocínio do θB, né? Para uma medida A menos B, depois AC, A menos C, A menos A, C mais A menos C, e menos B, C mais B menos C. Você pode fazer essas 6 coisas exatamente da mesma forma que a gente fez aqui. Você vai encontrar cossenos desses caras aqui. Né? Tipicamente isso aqui. Né? Tipo assim, a probabilidade de ter resultados opostos ao longo dos eixos A e B vai ser mais A menos B 0, 0 volta ao quadrado mais menos A mais B 0, 0 volta ao quadrado. Isso aqui vai dar a fração do quadrado vai ter a expressão similar para mais A menos C menos A
mais C, vai ter uma para B menos C, menos B mais C. Aqui o que vai mudar vai ser o delta AC e o delta BC, essencialmente. Aí você pode imaginar, né, a situação em que você faz esses três ângulos obedecer a essa disposição aqui. Seja o A, seja o B, seja o C. Essa disposição de vetorizar dois 120 graus. Você está fazendo medidas de spin num plano, tá? Girando o seu aparelho a cada vez que você for fazer essa medida de 120 graus. Então, se você botar 120 graus nessa história, tá? 120 por 2 dá 6. Tá? 60, né? Cosseno 60 é um meio, cosseno ao quadrado é um quarto. Né? Mais um quarto, mais um quarto, 3 quartos. Soma disso com isso com isso, né? Esse aqui, este é um meio. Esse aqui, este é 3 quartos. Qual dos dois está certo? E essa é uma situação maravilhosa, né? Quando a gente consegue ter duas teorias que parecem coincidir em suas previsões físicas em tudo, mas dão resultados diferentes para algum determinado experimento que seja factível. Certo? Isso aqui é um experimento mental, tem zilhões de problemas para controlar, né? Para fazer esse experimento físico acontecer, né? Mas em princípio esse é um experimento factível. E esse experimento foi feito, de fato, né? Por várias pessoas, mas o que a informação aqui é que o mais preciso foi feito pelo Aspect, né? E a data de realização do experimento é em 1982. Você vê, o Bell propôs essa história em 64 e o Aspect conseguiu fazer o experimento em 1982. Né? Eu estava entrando na pós-graduação em 83, certo? Não tinha noção. Né? Em 1982, em Brasília, eu assisti um seminário com um cara sobre variáveis ocultas. E até o cara defendendo variáveis ocultas até hoje, entendeu? E o que aconteceu foi que a experiência cacifou a mecânica quântica, né? Que funciona, né? É a interpretação de Copenhague, né? Em relação a essa situação, não a interpretação de variáveis ocultas. Aí os defensores dos variáveis ocultas falam que o que na verdade foi perdido foi a interpretação local dessa história. Por local, você quer dizer o seguinte, que houve uma correlação local induzida entre esses dois subsistemas, devido ao contato deles, etc. e tal. E essa correlação local, os dois sistemas tinham as variáveis definidas, etc. e tal, e é isso que não é verdade. Né? Mas sustenta que tem alguma outra versão das variáveis ocultas que teria uma validade não local. Não sei. Debruilon é não local. Bom, vamos lá. Você falou de bom, eu estou acostumado de bom,
de início. Né? Bom, eu estava acostumado a pensar que é uma interpretação da mecânica quântica que preservava o conceito de trajetória, né, das partículas. Você tinha a função de onda, né, ganhava uma interpretação em termos de um pedaço que obedecia, o pedaço da função de onda obedecia a uma equação de Randall-Jacob, né, associada com o processo de superpotencial. Uma onda piloto, né? Então, não havia necessidade de você abrir mão do conceito de trajetória, porque essencialmente você poderia fazer uma análise clássica da evolução de cada um dos pedaços da função de onda. Não sabia que a história era não local. Ela era basicamente desde a própria definição não local. Ela tem mais respeito um pouco pelo pessoal não local. Eu gosto do Montgomery, eu acho que é uma teoria interessante. O fato é que eu não vou insistir nisso, né, mas a gente pode checar uma série de desigualdades, né, que você parte de uma situação como essa, por exemplo, diga, essa desigualdade tem que ser válida se a relação entre as minhas variáveis for do jeito que o Einstein está dizendo. Né? Então, essas desigualdades foram deduzidas pelo Bell, né? E a ideia é, se elas fossem satisfeitas, elas implicariam que você tem uma teoria de variáveis ocultas, a interpretação de variáveis ocultas. Se elas forem violadas, isso significa que a mecânica quântica é que é a boa. Né? Os experimentos aí do Aspect em 2002, aparentemente, implicaram que elas são violadas, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell inequívoca. Ele fala que em 9 cassações de precisão. Certo? Então, moral da história, só para não encher demais o saco para vocês, vou mandar esse material para o meu e-mail, né, depois. Essa discussão toda que eu estou tendo aqui está colocada lá, está anotada lá. Né? Moral da história é, o mundo é estranho mesmo, né, desse jeito. Né? A gente, até o momento, pelo menos, até onde os experimentos indicam, a gente tem que se conformar com o mundo desse jeito, do jeito que ele é. Né? Bizarro e, como diz o Einstein, não fazendo nenhum sentido, não provendo nenhuma interpretação mínima do que você chama de realidade. Mas é assim. Essas correlações, elas, hoje em dia, não há mais discussão sobre elas. O que há é utilização delas, há uma engenharia, certo? Já há uma engenharia do emaranhamento, né? Você poderia chamar assim. Né? O teletransporte está baseado nessa história do emaranhamento, então, também está baseado na história da decoerência. Né? E o foco hoje em dia não é mais um foco, vamos dizer, fundamental nessa questão. Não que não existam pessoas trabalhando em aspectos fundamentais, mas o foco principal da literatura nisso é no aspecto da utilização dessas características da mecânica quântica. Certo? Isso deixou de ser física e virou engenharia. Isso ficou por último. Estou brincando, sacanagem para ele e tal. Então é isso. Só para perguntar, como é que fica essa coisa de variável com a linguagem de teoria das Esse cara dá até cita até um paper aqui. Eu não tenho ideia. Deixa eu responder rapidamente. Porque se esse processo é uma interação, né, entre um partícula e o outro, que se propaga uma distância infinita, não está que é maluco aí, sei lá.
Deixa eu ver aqui. Mas é o que ele falou antes, tipo, me transmite informação, Mas aí o fato- fica um pouco estranho. Mas o fato de você não poder transmitir informação não quer dizer que você não consegue transmitir um impulso. Alguma coisa tem que levar. Mas isso faz sentido, mas tipo, se você tem um pulso, é meio que uma transmissão de informação. Não sei. É um pulso que não transmite informação. É um pulso que não transmite informação pela sua ignorância sobre como você prepara o seu estado. É um pulso idiota. É um pulso. Entendi. É um pulso retardado. Retardado no sentido de não Estranho isso. Você falou que você acha que tinha ele visto tá isso em algum lugar, mas é agora eu interessante. perdi a referência. Mas, aliás, deixa eu falar de uma outra coisa que não é no próximo aqui, né? Um amigo meu me chamou a atenção com uma referência esses dias não, faz uns anos. Quando a gente velha, anos e dias faz mais ou menos a mesma coisa. Faz uns 2, 3 anos que eu falo isso, mas faz mais ou menos uns 6 meses que me mandou referência direta. Né? Um cara que aparentemente tenta abordar essa questão das correlações usando o que você chama de estados coerentes de fótons. Eu conto o seguinte. O vácuo, né, da teoria quântica de campos, em tese, é a ausência de qualquer partícula. Né? Só que depende. Né? Se a partícula tem massa zero, você não tem muito como garantir a ausência dessas partículas a partir de um certo ponto. Né? Tudo que você pode fazer